Olá pessoal, sexta aula do curso de Raciocínio Lógico para Concursos Públicos. Nós iremos ver hoje dois conectivos, serão os últimos do nosso curso. A bicondicional, que eu já coloquei para você aqui, a tabela verdade, e depois nós iremos trabalhar a disjunção exclusiva, não confundir com a disjunção lá das primeiras aulas. Essa é disjunção exclusiva, ok? Bom, bicondicional, vamos colocar aqui. Como é que você representa a bicondicional entre duas proposições simples ou compostas, não importa, ok? Aqui, o A, que é uma proposição aqui, o B, que é outra proposição, e esta dupla flecha, ok? A flecha apontada nos dois sentidos. E a leitura é feita da seguinte maneira: A, se e somente se B. Olha que coisa interessante. A, se e somente se B, ok? Você pode ler também, é interessante que você saiba ler, mesmo porque daqui a pouco eu vou ler uma questão para você de concurso. Existe uma linguagem, um tipo de linguagem explorada na bicondicional que é cobrada em concurso, em questões de concurso público. É quando você diz que o A é condição necessária e suficiente para B. O que é que significa isso? Vamos lá? Vamos colocar um exemplo aqui para você. Ora, quando você tem a condicional, aqui a condicional, você diz que A é condição suficiente para a ocorrência de B. E B, por sua vez, é condição necessária para a ocorrência de A. Ok? Não pode misturar quem é condição suficiente e quem é condição necessária. Na bicondicional, negativo. A bicondicional, os dois aqui são as duas coisas simultaneamente. A tanto é condição suficiente e necessária para B, como B é condição necessária e suficiente para A. Ok? Você vai e você volta. Daqui a pouco nós vamos dar exemplos de você ir e voltar. Existem situações que você vai, mas não consegue voltar. Existem outras situações que você vai e consegue voltar. Quando você vai e volta, você tem a bicondicional. Daqui a pouco eu explico essa história de ir e voltar. A tabela verdade da bicondicional, me acompanhe. O que é que você tem aqui? A disposição é aquela tradicional que está lá nos livros de lógica, ok? Vamos lá. Verdade, se e somente se verdade, vai dar verdade. Verdade, se e somente se falso, isso vai dar falso. Falso, se e somente se verdade, isso vai dar falso. Falso, se e somente se falso, vai dar verdade. Bem simples ela. Você pode, se quiser, não sei, tem gente que prefere isso, aí é uma opinião muito pessoal. Tem gente que prefere o seguinte, memorizar a tabela verdade da bicondicional, observando um pequeno detalhe. Quando é que a bicondicional será verdadeira? Tá vendo aqui? A última e a primeira linha. Quando ambas as proposições apresentarem o mesmo valor lógico. Ou as duas proposições sendo verdadeiras, ou então as duas sendo falsas. E aí você tem a bicondicional verdadeira. Se você quiser, pode aqui, entendeu? Estabelecer uma comparação, né? Uma equivalência lá com aquela regrinha de sinal lá da matemática básica, da antiga sexta série, que hoje é sétimo ano, ok? Se você associar o valor lógico verdadeiro ao sinal de mais e o valor lógico falso ao sinal de negativo, de menos, você pode fazer o seguinte, aquela regrinha de mais com menos, quer ver como dá certinho? Mais com mais é igual a mais com menos dá menos, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Pronto, se isso for lhe ajudar, fique à vontade, ok? Bom, o que é que significa você ir e voltar? Eu vou explicar para você o que é ir e o que é voltar. Existe uma equivalência lógica, na lógica matemática, que eu não coloquei ela no seu livro,
porque eu acredito que você, enquanto concursando que você se preparando para responder uma prova de concurso público envolvendo lógica matemática, ok? É diferente, o concurso público, lógica matemática, apesar de usar os mesmos conceitos, mas é diferente você fazer um curso superior de lógica matemática, completamente diferente. Por isso é que eu não coloquei para você esta equivalência lógica no livro, mas eu estou fazendo um comentário para você aqui na videoaula. Existe uma equivalência lógica lá que diz o seguinte, ó, uma bicondicional, vou botar aqui o a bicondicional A se somente se B, ela é logicamente equivalente a você ter se A, então B, e conjunção, né? Se B, então A. Veja que quando você tem se A, então B, e se B, então A, se isso daqui, se a ida for verdadeira e a volta for verdadeira, você tem a bicondicional sendo também verdadeira. Presta atenção, aqui você tá. Aqui eu tenho se A, então B, e aqui eu teria se B, então A. Você vai e você volta. Quando você vai verdadeiro e volta também verdadeiro, você tem a bicondicional sendo verdadeira. Ok? Bom, vamos parar um pouquinho agora, ok? Sem pressa, você já conhece o estilo das nossas conversas aqui. Sem pressa de eu passar para você, para que você entenda um pouco mais, um pouco melhor a bicondicional. E não fica uma coisa decoreba, uma coisa sem graça, improdutiva, que é você memorizar e achar que sabe lógica matemática. Vamos devagar, vamos tentar entender com alguns exemplos, inclusive de geometria plana, que eu coloquei para você aqui, tentar entender a bicondicional. Vou criar alguns exemplos aqui para mostrar a você que às vezes você vai, mas você não consegue voltar. A ida é possível, ela é verdadeira, mas a volta, ela não se faz verdadeira. Exemplo, vamos supor que eu faça isso aqui para você, ó. Se falso, então verdade. Bicondicional. Se falso, então verdade. Poxa, isso vai dar a verdade, você sabe. Agora, se você quiser voltar, você já não consegue voltar, porque a volta vai ser falsa. Se não, vejamos. Se verdade, então falso. Isso vai dar falso. É isso que eu quero dizer para você com essa história de ir e não voltar, ou então de ir e voltar. Toda vez que você vai e volta, consegue ir e voltar verdadeiro, você tem a bicondicional. Vamos criar alguns exemplos aqui agora? Olha só. Imagine que uma pessoa chegue para você e diga o seguinte absurdo, a seguinte asneira. Uma pessoa é inteligente se e somente se souber matemática. Poxa, que bom que isso não é verdade. Essa bicondicional, ela é falsa, o valor lógico dela é falsa. Que bom que é falso. Vamos tentar aqui agora. Apesar de inteligência não ser uma grandeza, ou seja, não ser algo absoluto que você possa medir, ok? Você tem múltiplas inteligências, várias inteligências. Que bom que esse mundo é sortido, ele é diverso, ok? Você pode ser inteligente sem saber matemática. Vou tentar criar alguns exemplos aqui para você. Você quer ver um exemplo? Vamos lá. Pelé na Copa de 70 no México. Você não precisa gostar de futebol, mesmo porque não é o meu esporte preferido, mas cai muito bem no exemplo que eu quero puxar da bicondicional. Quando você vê, é só você assistir um vídeo lá da Copa de 70, você via Félix lá, chutando lá, fazendo tiro de meta, e aí tem uma passagem que a câmera pega Pelé, Félix atrás dele, antes de o Félix chutar a bola, ele olhava assim para um lado, olhava para o outro, andando, não é isso mesmo? E o que ele estava fazendo ali? Ele estava tendo uma visão periférica, uma análise geral da situação. Ele era mais rápido que todo mundo no pensamento. Quer dizer, além de ser também fisicamente, ele olhava o que é que ia acontecer. Poxa,
Se Félix lançar a bola e eu correr para o lado direito, exemplo aqui, correr para o lado direito, esse zagueiro da Itália vai correr para mim, mas vai deixar Gerson livre. Ora, Gerson vai correr para esse lado, aquele outro zagueiro correrá para esse aqui, deixa Jairzinho livre, eu posso chutar para Jairzinho. Ele tinha em segundos, talvez não chegasse nem um segundo, essa visão geral de tudo que iria ocorrer. Eu pergunto para você, isso não é um tipo de inteligência? Você, por acaso, acha que eu faria aquilo ali na hora? É que eu não sei nem chutar uma bola, imagina ter essa visão. Portanto, Pelé foi dotado de um tipo de inteligência. E não me consta que Pelé soubesse ou saiba matemática. Percebeu o que eu quero dizer? É isso que eu digo, você tem a bicondicional que você vai, mas às vezes você não consegue voltar. Por exemplo, se uma pessoa sabe matemática, então ela tem um tipo de inteligência. Volte, você não vai conseguir. Se uma pessoa tem um tipo de inteligência, então com certeza ela sabe matemática? Não necessariamente. Pelé é um exemplo. Ele era inteligentíssimo para aquele caso específico particular, mas não sabe necessariamente matemática. Outro exemplo, vamos lá, Jimi Hendrix. Você já viu uma música dele tocando guitarra? Poxa, aquilo ali é divino, é simplesmente grandioso, magistral. Faz bem ao espírito você ver Jimi Hendrix tocando uma guitarra. É um tipo de inteligência. Mas ele não sabia matemática. Não consta que ele dava aulas de matemática. Ok? Ele tinha inteligência, mas não sabia matemática. Mais uma vez, a bicondicional não se aplica. Quando alguém chega e diz a seguinte bobagem: uma pessoa sabe matemática se e somente se é inteligente. Não é verdade. Outro exemplo, onde você tem essa bicondicional não sendo aplicada, Arnaldo Antunes. Poxa, eu sou fã declarado da maneira do que ele escreve, da maneira como ele escreve. A forma inteligente, poética, as rimas que ele faz, isso deixa você arrepiado com a beleza do que ele faz. E não me consta que Arnaldo Antunes dá aula particulares de matemática. Você entendeu o que é com esses exemplos que eu passei para você, de que a bicondicional nem sempre a bicondicional se aplica. Uma grande bobagem seria uma pessoa dizer para você que uma pessoa é inteligente se e somente se souber matemática. Não. Se ela sabe matemática, então ela tem um tipo de inteligência. Mas se ela tem um tipo de inteligência, não necessariamente ela sabe matemática. A bicondicional, nesse caso, não valeria. Ayrton, dá um exemplo aí agora onde a bicondicional vale. Vamos lá então, depois eu dou outro exemplo onde ela volta a não valer. Vamos para a geometria plana? Não se assuste não, ok? Eu estou aqui com a ideia de que você não sabe nada de geometria. Eu estou preparado para isso, portanto não se assuste. Quer ver? Eu vou dar um exemplo agora onde a bicondicional já é válida. Vamos lá. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que possui os três lados com a mesma medida. Você pegar uma régua, estou sem uma régua aqui agora, você pegar uma régua, os três lados apresentam a mesma medida. Vamos lá, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Aí você disse que o triângulo é equilátero. Vamos lá. Olha só o que eu vou falar. Um triângulo é equilátero se e somente se apresentar os três lados com a mesma medida. Isso é verdade. Você quer ver? Eu vou e volto. Quer ver? Se o triângulo tem os três lados com a mesma medida, então ele é equilátero. Verdade. Agora volto. Você consegue voltar. Se um triângulo é equilátero, então ele tem os três lados com a mesma medida. Você vai e você volta. Nesse caso, você tem a bicondicional sendo verdadeira. E aí você pode dizer: um triângulo, ele é equilátero se e somente se tiver os três lados com a mesma medida. Ok? Pode dizer de outra maneira, olha só. Uma condição necessária e suficiente para um triângulo ser equilátero é que tenha os três lados com a mesma medida. Pronto, já deu primeiro eu dei o exemplo lá da inteligência, onde a bicondicional não vale. Agora eu estou dando esse exemplo para você da geometria plana, onde a bicondicional vale. Vamos ver agora um exemplo onde a bicondicional não vale. Olha só. Imagine a seguinte situação. Faça de conta que isso aqui é um retângulo, ok? Ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto. Ok? Esse lado é congruente a esse lado. Ou seja,
Congruente é a mesma medida igual, ok? Esse lado aqui é congruente a esse lado, ok? Olha só o que eu vou falar. A ida é verdadeira, mas a volta é falsa. Você não pode falar a volta. A volta não se sustenta. Me acompanhe. Se uma propriedade é válida para o retângulo, então ela é válida para o quadrado. É sim, lá da geometria plana você prova isso. Qualquer coisa que vale para o retângulo, com toda certeza, valerá também para o quadrado. Agora a volta, ela já não é verdadeira. Você não pode dizer qualquer coisa que vale para o quadrado, valerá também para o retângulo. Poxa, não é possível você dizer isso. Por que não é possível? Ora, é simples. Apesar de eu estar sem régua aqui, tem uma propriedade que vale para o quadrado, mas já não vale para o retângulo. Você quer ver? Tem uma propriedade lá da geometria plana, que isso aqui eu estou traçando, é a diagonal do quadrado, que diz o seguinte, ó, em todo quadrado, ok? Está mal feito o desenho. Em todo quadrado, as diagonais são perpendiculares. Ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Poxa, mas isso não acontece no retângulo. No retângulo, nem sempre as diagonais formam um ângulo de 90 graus entre si. Então você já não tem. Nesse caso, o que é que nós temos? Temos a ida, mas não temos a volta. Percebeu? E aí você não tem a bicondicional, porque a ida é verdadeira, mas a volta é falsa. A ida é verdadeira. O que vale para o retângulo, vale para o quadrado. Verdadeiro. O que vale para o quadrado, vale para o retângulo, é falso. Percebeu o que é que eu estou querendo dizer para você? A bicondicional, ela existirá, ou melhor, perdão. A bicondicional será verdadeira quando você for e quando você voltar, ok? Então essa é a ideia da bicondicional, ok? Quando você tiver verdade, verdade, falso e falso, porque se verdade, então verdade dá verdade, se verdade, então verdade dá verdade, se falso, então falso dá verdade, se falso, então falso dá verdade, então a bicondicional nesse caso será sempre verdadeira, ok? Isso sem contar, além de eu ter apresentado para você a ideia do linguajar da bicondicional, tem uma questão que é interessantíssima, entendeu? Que nós veremos agora em relação a essa ideia de condição necessária e condição suficiente. Bom, a questão que eu estava falando é a questão C28, lá da página 54, ok? Você já sabe, a parte teórica, eu não vou pedir isso a você, você já sabe como eu acho importante que você leia a parte teórica, ok? É lá o item 11 do seu livro, é a página 25, a página 26, a página 27, a página 28. Tem as duas questões básicas, a B55 e a B56. Fora, é claro, nos exercícios extras, lá no item de junção, ou melhor, bicondicional, que você tem lá na página, deixa eu localizar para você aqui a página, vamos lá, a página 69, você tem aí essa parte de bicondicional e junção exclusiva, isso sem contar os exercícios complementares, combinado? O que é que nós vamos fazer agora? A questão C28, ok? Uma questão de concurso público, me acompanha aí na leitura do enunciado, que envolve a ideia de condição necessária, condição suficiente, ok? Então vamos lá. Sabe-se que a ocorrência de B é condição necessária para a ocorrência de C e condição suficiente para a ocorrência de D. Sabe-se também que a ocorrência de D é condição necessária e suficiente para a ocorrência de A. Assim, quando C ocorre, dois pontos, letra A, D ocorre, B não ocorre. Letra B, D não ocorre ou A não ocorre. Letra C, B e A ocorrem. Letra E, nem B nem D ocorrem. E letra E, B não ocorre ou A não ocorre. Uma questão envolvendo bicondicional. Ayrton, por que envolve bicondicional? Porque ele fala para você no meio do enunciado. Sabe-se também que a ocorrência de D
é condição necessária e suficiente para a ocorrência de A. É como se eu chegasse aqui no lugar de B, botasse a letra D, D de dado. Então, ó, A, B é condição necessária e suficiente para a ocorrência de A. Quando uma coisa é condição necessária e suficiente para a ocorrência de outra coisa, você tem a bicondicional. Tem solitária? Sim, é uma questão com solitária. Você quer ver onde é que está a solitária? Me acompanhe. Assim, quando C ocorre, ele está dizendo que C ocorreu, aconteceu, foi um fato. Então, portanto, é verdadeiro. E aí tem-se as alternativas. Então, vamos montar, ok? É isso que eu queria falar para você. Você tem que saber essa ideia de condição necessária e suficiente. Porque às vezes tem a condição necessária, mas não é suficiente. Às vezes é suficiente, mas não é necessário. Agora, quando for suficiente e necessário, você tem a bicondicional, ok? Vamos começar então pela solitária. Quando C ocorre, olha só, C ocorreu. Não precisa escrever a palavra ocorre, não. Eu acho que não tem necessidade de você C ocorre, não tem necessidade. Se eu coloco C, ok? Já sabe, é porque C ocorreu. Ok? Se não tivesse ocorrido, eu botaria um N aqui, ou então um acentozinho em cima do C, pronto. Portanto, você já sabe que ela é verdadeira, porque é a solitária, e o valor lógico é verdadeiro. Combinado? Então, me acompanhe. Sabe-se que a ocorrência de B é condição necessária para a ocorrência de C. Opa! B é condição necessária para a ocorrência de C. Mas aí, eu já sei lá da bicondicional que a condição necessária vem depois da flecha. Realmente é. Você está certo. Então, B é condição necessária para a ocorrência de C. Está aqui. Se C, então B. Opa! B é condição necessária para a ocorrência de C. Por isso que eu consegui montar a condicional. Ok? E, continuando, condição suficiente para a ocorrência de D. Quem é condição suficiente? O B. Veja que ele está se referindo à proposição B. Cuidado aí agora. É interessante que vou repetir isso para você. Sabe-se que a ocorrência de B é condição necessária para a ocorrência de C e suficiente para a ocorrência de D. Percebeu que o tempo todo ele está se referindo à proposição B. B é condição necessária para C e, ao mesmo tempo, B é condição suficiente para D. Suficiente, você já sabe, vem antes da flechinha. Deixa eu só colocar um pouco mais aqui embaixo, por causa da marcação dos valores lógicos. Deixa eu colocar aqui. Pronto, ok. Eu tenho B e aqui eu tenho D. Muito bem. Continuando a leitura. Me acompanhe. Sabe-se também que a ocorrência de D é condição necessária e suficiente para a ocorrência de A. Poxa, D é condição necessária e suficiente, condição necessária e suficiente, bicondicional, para a ocorrência de A. Pronto, fácil, está montada aí. O mais difícil nós já conseguimos fazer. Ó. Se C, então B. Se B, então D. D, se e somente se A, ok? Sendo C verdadeiro. Até é fácil. Questões envolvendo solitária, você já viu, são questões relativamente fáceis, não há muita dificuldade. Vamos lá, vamos preencher? Você já sabe, você só está interessado em verdades. Você detesta falsidades, ok? Você pode ter até uma aqui isoladamente, não sei, você pode até ter uma aqui isoladamente falsa, pode vir a ter, mas o valor lógico dessa condicional, o valor lógico dessa condicional e o valor lógico dessa bicondicional, dessas proposições compostas, você tem que ter valor lógico verdadeiro, combinado? Então vamos lá, C é verdadeiro, então C aqui vai ser verdadeiro. Para que essa condicional seja verdadeira, o B também tem que ser verdadeiro. B é verdadeiro, para que essa condicional seja verdadeiro, o D também tem que ser verdadeiro. O D, portanto, é verdadeiro, e aqui, para que essa bicondicional seja verdadeira, olha aqui, quando a proposição da esquerda for verdadeira, ok?
Para que a condicional, a bicondicional seja verdadeira, que é o que lhe interessa, a proposição da direita tem que ter valor lógico verdadeiro. Portanto, você tem aqui verdadeiro. Pronto. Acabou bem fácil essa questão, né? Ela, na realidade, só foi para chamar a sua atenção para esse detalhezinho de ser condição necessária e suficiente, ok? Bom, todo mundo aqui é verdadeiro, na realidade. Então, vamos analisar cada uma das alternativas. Você me acompanhe. Cada uma das alternativas. Vamos lá. D ocorre. Ele está dizendo que D ocorre. Eu vou botar D. D. O D puro significa que D ocorreu. E B não ocorre. E B não ocorre. Pronto, pode fazer assim. Não ocorre. Ou sei lá, bota aqui um tracinho, a cobrinha aqui em cima. Tanto faz. Ok? Então vamos ver o que é que nós temos. D ocorrer. Mas D ocorrer é o quê? Verdade. Então eu tenho verdade. E B não ocorreu. Ou seja, não B. Mas B é verdadeiro. Quando B ocorre, é verdadeiro. B não ocorrer é o quê? Falso. Bom, aí já era. Verdade e falso. Vai dar falso. Você não vai marcar a letra A. Vamos para a letra B. O que é que nós temos na letra B? D não ocorre. D não ocorre. Ou disjunção normal. Ou, o que é que nós temos? A não ocorre. A não ocorre. Vamos ver o que é que nós temos aqui? Bom, D ocorrer é verdade. D não ocorrer é falso. Portanto, eu tenho aqui falso. Deixa eu colocar aqui. Falso. Ou A ocorrer é verdade. A não ocorrer é falso. Então eu tenho falso. Opa! Olha só o que é que nós temos. Falso ou falso. Poxa, falso ou falso dá falso. Portanto, você vai cair fora da letra B. Não vai marcar a letra B. Vamos ver o que é que está aí escrito na letra C. B e A ocorrem. Ou seja, B ocorreu e A também ocorreu. B e A ocorrem. Vamos lá. B é verdade. Já sei. Verdade. E A ocorre. Verdade. Acabou a questão, né? Verdade e verdade vai dar verdade. Letra C é a correta. Não, já estamos aqui, vamos continuar, né? Letra D. Nem B nem D ocorrem. Ou seja, nem B nem D. As duas coisas simultâneas, né? Vamos lá. Ou seja, nem B nem D. Eu tenho aqui B não ocorre e D não ocorre. Como B ocorrer é verdadeiro, não B vai ser falso. Falso e qualquer coisa dá falso. Bom, a letra D é falsa. Letra E. B não ocorre ou A não ocorre. Mas aí é fácil. B não ocorre é falso. A não ocorre é falso, porque na realidade A ocorreu. Falso ou falso dá falso. Questão agora 77. Eu vou fazer uma questão, concurso público, ok? Caiu no concurso do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, feita pela Fundação Carlos Chagas. É a página 69, questão extra 77. E depois dessa questão aqui, seria interessante que você desse uma pausa aí na exibição do vídeo e fizesse a questão básica 32, ou melhor, a questão complementar 32 e a questão básica 51, porque são assim exercícios do mesmo estilo, assim, iguais, só muda as afirmativas que se tem aqui, né, envolvendo o condicional, combinado? O que é que nós temos aqui? Dadas as proposições 1, 2, 3, 4, 5, ele faz para você, você tem aí o livro, são várias afirmativas, e ele pede para você o seguinte: aqui tem valor lógico falso. Significa que como são 5 afirmativas, você tem 4 verdadeiras e uma que é falsa. Muito bem. O que é que nós temos aí? E aí coloca as alternativas, né? A, B, C, D, E, cada uma delas com uma alternativa. Então vamos analisar uma por uma, ok? E aí nós vamos descobrir qual delas tem um valor lógico falso. E nós vamos marcar a alternativa que justamente indicar a proposição composta falsa. Vamos lá. A primeira é esse daqui, ó.
Não é verdade que temos 1 mais 1 igual a 2 se somente se 3 mais 4 for igual a 5. Bicondicional. O que é que nós temos que fazer? Ora, do mesmo modo que lá na matemática, vamos ter que resolver primeiro os parênteses. Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? A negação de tudo que está dentro desse parêntese. Então vamos ver o que é que nós temos dentro desse parêntese. Ora, temos uma bicondicional. Tabelinha verdade está aqui. Se você precisar, consulte. Vamos lá. 1 mais 1 igual a 2. Ora, 1 mais 1 igual a 2, isso é uma proposição verdadeira, claro. Então deixa eu colocar aqui para você. É uma proposição verdadeira. Pronto. Se e somente se 3 mais 4 é igual a 5. Mas isso é falso. 3 mais 4 não é igual a 5. Portanto, nós temos uma proposição cujo valor lógico é falso. Ora, a negação de verdade se e somente se falso. Então vamos ver o que é que nós temos. Verdade se e somente se falso. Verdade se e somente se falso. Vai dar o quê? Falso. Então coloque dentro do parênteses o valor lógico falso. Mas você quer a negação de falso. Mas a negação de falso você já sabe. Isso vai dar o quê? Verdade. Portanto, a proposição composta afirmativa 1, a proposição composta 1 tem o valor lógico verdade. Você não vai marcar a alternativa E que tem lá, o número 1. Não vai, porque o número 1, a afirmativa 1 é verdadeira e ele quer que você marque a proposição composta falsa. Então eu vou apagar aqui por uma questão de espaço e vou colocar para você agora a proposição composta 2. Vejamos o que é que nós temos aqui. Vou analisar 2 agora. Não é verdade que temos 2 mais 2 diferente de 4 e 3 mais 5 igual a 8. 3 mais 5 igual a 8. É isso mesmo. Então vamos lá, vamos ver o que é que nós temos. Não é verdade que temos uma conjunção. Então deixa eu colocar aqui. Não é verdade que... Ok. Vem para cá. 2 mais 2 diferente de 4. É uma proposição porque eu posso classificá-la como verdadeira ou falsa. 2 mais 2 diferente de 4, isso é falso. Porque eu sei que 2 mais 2 é igual a 4. Então eu tenho falso. Para um pouquinho. Você está lá respondendo. Tempo para você é tudo. Não precisa eu vir para cá. Poxa, qual é a necessidade de eu ter que vir analisar o valor lógico da afirmativa 3 mais 5 igual a 8? É bobagem. Tá bom aí. Por que é bobagem? Porque eu tenho uma conjunção, onde uma das proposições que compõe essa conjunção é falsa. Você já sabe lá da segunda aula. Falso e qualquer coisa, isso vai dar falso. Eu não preciso saber quem é isso aqui. Não tem necessidade. Eu sei que falso e qualquer coisa vai dar falso. Eu já ganhei tempo, ok? E qual é a negação de falso? A negação de falso vai ser verdade. Poxa, mas você não vai marcar a alternativa. Qual é a alternativa? 2. A letra D. Não vai, porque essa proposição composta deu verdadeira. E ele quer que você marque aquela que é falsa. Portanto, você cai fora, não vai marcar, ok? É aquele detalhe, você tem que saber a tabela verdade, assim, poxa, totalmente, né? Eu brinco com você. A tabela verdade tem que fazer já parte do seu DNA, das suas células. Pô, verdade qualquer... É falso e qualquer coisa, não pense, poxa, isso é falso, ok? Terceira afirmativa, vamos analisar a terceira afirmativa. O que é que nós temos? Uma condicional. Então vamos lá, o que é que nós temos? Se 4 ao cubo é diferente de 64, se 4 ao cubo é diferente de 64, então... não é verdade que 3 mais 3 é igual a 7, se e somente se 1 mais 1 é igual a 2.
Vamos fazer a leitura de novo? Vamos lá. Se 4 ao cubo é diferente de 64, se 4 ao cubo é diferente de 64, então não é verdade que 3 mais 3 é igual a 7, se e somente se 1 mais 1 for igual a 2. Vamos analisar, vamos passo a passo analisar. Mais uma vez, um detalhezinho que eu gostaria que você percebesse aí para nós ganharmos tempo. 4 ao cubo é diferente de 64. Bom, mas isso é falso. Por que aí é falso? Porque eu sei que 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Mas isso é 64. Portanto, 4 ao cubo igual a 64 é uma afirmativa verdadeira. Logo, 4 ao cubo diferente de 64 vai ser uma afirmativa o quê? Falsa. Agora eu pergunto para você, tem necessidade de eu prosseguir isso aqui, perder o tempo que eu não tenho lá para ficar analisando qual o valor lógico de 3 mais 3 igual a 7, qual o valor lógico de 1 mais 1 igual a 2? É o que eu falo para você, é tempo. Aí, me explica por que não tem necessidade. Porque você tem uma condicional. Ora, o que é que acontece com a condicional? Só há uma maneira, é isso que eu falo para você, às vezes as pessoas brincam, acham que eu estou exagerando, de dizer que você tem que, a tabela verdade tem que fazer parte de tudo que for seu. Não é brincando, é verdade mesmo. Você tem que pensar na velocidade da luz. Ora, quando é que uma condicional será falsa? Só há uma maneira de uma condicional ser falsa. É quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Nas demais situações, a condicional será sempre verdadeira. Ora, como o antecedente aqui é falso, eu já sei que essa condicional ela é verdadeira, independentemente de quem vier depois da flecha. Eu não quero saber, eu não tenho tempo para saber lá na hora. É isso chama-se ganhar tempo. Você pode até como exercício fazer que isso aqui é falso, isso aqui é verdade, falso se e somente se verdade vai dar falso, a negação de falso é verdade, mas isso não alterou em nada. Eu já sei que toda essa condicional, toda ela será o quê? Verdadeira. Por quê? Porque eu tenho na minha cabeça a tabela verdade da condicional. Portanto, a afirmativa 3, o que é que ela é? Ela é verdadeira, você não vai marcar ela. Uma vez que a questão pede para você marcar a alternativa que seja falsa, ok? As questões que eu pedi para você fazer, as questões C32 e a B51, tem esses detalhezinhos de você perceber determinadas informações que fazem você, quando utilizadas as informações, fazem você ganhar tempo, você poupa tempo, ok? Não deixe de fazer não, a C32 e a B51. Vamos agora analisar a quarta afirmativa, vamos lá. O que é que nós temos na quarta afirmativa? Não é verdade que temos 2 ao cubo diferente de 8, 2 ao cubo diferente de 8, ok? Ou 4 ao quadrado diferente de 2 elevado a 4. É isso? Exatamente. Vamos analisar então. Eu tenho uma negação de uma disjunção. Então me acompanhe. O que é que nós temos aqui? Vamos lá. 2 ao cubo diferente de 8. Isso é falso. Por quê? Porque 2 ao cubo é igual a 8. Afirmar que 2 ao cubo é igual a 8 é verdadeiro. Logo, afirmar que 2 ao cubo é diferente de 8 é falso. Então, isso é uma proposição cujo valor lógico é falso. Aqui agora, 4 ao quadrado é diferente de 2 elevado à quarta. Mas isso é falso, porque eu sei que 4 ao quadrado é 16. 2 à quarta é 16. Poxa, 16 é igual a 16. Logo, essa afirmativa, ele está me dizendo que 16 é diferente de 16. É uma afirmativa falsa. Ora, o que é que nós temos? Falso ou falso, isso vai dar o quê? Isso vai dar falso. Mas qual é a negação de falso? Vai dar verdade. Portanto, a afirmativa 4 é verdadeira.
Percebeu? Ok, vamos fazer o que aqui agora? Vamos analisar a quinta. É claro, fazer um comentário aqui agora. É claro que se você analisou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e todas elas deram verdadeiras, por exclusão, a quinta afirmativa vai ser a falsa, que é a que você vai marcar. Mas aí nós vamos fazer, você já sabe o objetivo, né? Que a gente vai fazer. Lá na hora, nem pensar. Seria a quinta afirmativa, que é a letra B. É, quinta afirmativa. Então vamos lá. Quinta, o que é que nós temos? Se 3 a quarta é igual a 81, se 3 elevado à quarta é igual a 81, ou melhor, perdão, se 3 a quarta é igual a 81, então, não é verdade que, você já sabe o que é que você faz, né? A cobrinha, parênteses e espera um pouquinho. 2 mais 1 igual a 3. 2 mais 1 igual a 3. E 5 vezes 0 igual a 0. 5 vezes 0 igual a 0. Essa você já sabe que é a falsa, não é isso, né? Vamos analisar o que é que nós temos aqui. 3 a quarta igual a 81 é verdadeira. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 81. Opa, isso aqui é verdade. Muito bem. Não é verdade que... Conjunção. 2 mais 1 igual a 3. Verdade. O que é que eu tenho aqui? Verdade. 5 vezes 0 é igual a 0. Realmente, 5 vezes 0 é igual a 0. Isso é verdade. Opa! Eu tenho, se verdade, me acompanhe, a negação de verdade e verdade dentro dos parênteses. Verdade e verdade, isso vai dar verdade. Ok. Muito bem. Se verdade... Qual é a negação de verdade? É falso. Aí acabou. Aí acabou. Se verdade é tão falso, você sabe que isso é falso. Essa condicional é falsa. Portanto, a proposição composta da quinta mostrada na quinta afirmativa, ela é falsa. Portanto, você marcaria a letra B, que está indicando aí a quinta afirmativa. Ok? Não deixe de fazer, por favor, a questão 32 e a 51. Vejamos agora a disjunção exclusiva. É o último conectivo nosso do curso da gente. A tabela verdade da disjunção exclusiva apresentei para você. Caso você não enxergue isso daqui, eu vou colocar para você aqui um pouco maior. É isso aqui, é o símbolo normal da disjunção com um tracinho embaixo, ok? Então, se você tem essa situação aqui, você não tem a disjunção, você tem a disjunção exclusiva. Isso daqui é a disjunção, digamos, disjunção normal. Não existe essa palavra disjunção normal, ok? Mas eu estou forçando a barra. Isso aqui seria disjunção normal. Ao passo que isso daqui é a representação da disjunção exclusiva, ok? É diferente, ou excludente, como você quiser. É diferente. A tabela verdade, as tabelas verdades são diferentes, ok? Só para você ter uma ideia, olha só, como é que a gente lê? Como é que é a leitura? Ou P ou Q. Olha aí a sutileza da diferença. Olha para cá. Como é que a gente lê isso aqui? P ou Q. Como é que é a leitura? Ou P ou Q. E são coisas distintas. Vem cá, dá uma olhadinha na tabela que eu vou tentar convencer você. Vamos lá. Ou verdade, isso vai dar falso. Ou verdade ou falso, isso vai dar verdadeiro. Ou falso ou verdade, isso dá verdadeiro. Ou falso, isso vai dar falso. Você percebe que é uma tabela verdade diferente daquela tabela verdade da disjunção, mais uma vez aí, não existe essa palavra, da disjunção normal, ok? É diferente. E aí o que é que você percebe? É simples. Se você memorizou a tabela verdade da bicondicional, essa aqui é fácil você memorizar, porque uma é a negação da outra, ok? Lá na bicondicional, você tinha a tabela verdade dizendo o seguinte: para que uma bicondicional entre duas proposições seja verdadeira,
As duas proposições têm que apresentar o mesmo valor lógico. Aqui é o contrário, é a negação. Para que uma bicondicional seja verdadeira, os valores lógicos das proposições têm que ser contrários, opostos, ok? Um é verdade, outro é falso, ou um é falso e outro é verdade. Você tem situações aqui no seu dia a dia, no seu linguajar, na sua comunicação com as outras pessoas? Claro que você tem. Você quer ver eu colocar para você um exemplo que tem alguma relação, quer dizer, tem alguma não, acho que tem toda a relação com o que você fala com as outras pessoas. Imagine a seguinte situação: você chegar para uma pessoa e dizer duas coisas para elas. Me acompanha. A primeira é você dizer: neste final de semana eu vou à praia ou vou à piscina. Disjunção normal. A outra é você dizer: nesse final de semana ou eu vou à praia ou eu vou à piscina. São coisas distintas. No segundo caso, você tem aqui, ó. Foi o que você falou para a pessoa: que você vai à praia ou vai à piscina. Você excluiu. Se você for em uma, você não irá na outra. Se você for em uma outra, você não irá em nenhuma. É a exclusão. Quando você faz a opção por uma ida, por um programa, por um passeio, você está excluindo o outro. E aí o que é que acontece? Coisa interessante, quando você diz para uma pessoa: ou eu vou à praia ou eu vou à piscina, aí a pessoa encontra você nos dois lugares, tanto na praia quanto na piscina. Você mentiu para essa pessoa vai dizer que você é mentirosa, que você é uma pessoa falsa, porque você foi para os dois lugares. Ou então quando você diz, quer ver outra situação: fulano, ou eu vou à praia ou eu vou à piscina, aí você termina não indo em nenhum dos dois lugares, você também é uma pessoa falsa. Agora, quando você diz: ou eu vou à praia ou eu vou à piscina, aí o que é que você faz? Você vai à praia e não vai à piscina. Claro, você falou a verdade para a pessoa, você tinha dito isso para ela. Ou então você não vai à praia e vai à piscina, você é uma pessoa verdadeira, ok? Então tem um detalhezinho aí do enunciado que você tem que tomar muito cuidado com isso. A disjunção exclusiva tem alguns detalhezinhos que são curiosos, esses detalhes. Me acompanhe na leitura. Eu vou fazer essa questão agora. É a questão C31, questão complementar 31. Já sabe, lá nos seus exercícios extras, você tem aí, como para disjunção exclusiva, você tem a questão extra 79, a questão extra 80 e a questão extra 81. Fora, descontando aquelas questões que você tem lá na parte teórica. Então me acompanhe na leitura da C31. Olha só o que é que você tem. É uma questão que caiu em concurso público. Carmen, Jerusa e Maribel são suspeitas de um crime. Sabe-se que o crime foi cometido por uma ou mais pessoas, já que podem ter agido individualmente ou não. Sabe-se que, se Carmen é inocente, então Jerusa é culpada. Sabe-se também que ou Maribel é culpada ou Jerusa é culpada, mas não as duas. Poxa, ou Maribel é culpada ou Jerusa é culpada, mas não as duas. Isso é uma disjunção exclusiva. Aqui, ó, ou Maribel é culpada ou Jerusa é culpada, mas não as duas. Se uma é culpada, a outra não é. Se uma não é, se uma é, a outra não é. É isso que eu falo, e essa disjunção exclusiva vai ser verdadeira. Ele não vai dizer para você, é claro, poxa, inocência, ingenuidade da gente pensar que ele vai dizer para você que isso aqui é uma disjunção exclusiva. Ele insinua para você, ó, ou uma coisa ou outra. Pronto. Isso já é disjunção exclusiva. Ele pode dizer, como ele fez aqui, ó, sem necessidade, é uma espécie de uma redundância. Ele pode dizer da seguinte maneira: ou uma coisa ou outra, mas não as duas. Poxa, tanto uma situação quanto a outra, é interessante que você volte o vídeo e repita aí o que foi que eu falei. Essas duas situações caracterizam a presença da disjunção exclusiva, que é essa tabela, que tem para a tabela verdade, essa daqui, ok? Então vamos lá, o que é que você tem aqui? Vamos lá. Carmen, Jerusa e Maribel são suspeitas de um crime.
Sabe-se que o crime foi cometido por uma ou mais pessoas, já que podem ter agido individualmente ou não. Sabe-se que, se Carmen é inocente, então Jerusa é culpada. Sabe-se também que ou Maribel é culpada ou Jerusa é culpada, mas não as duas. Maribel não é inocente. O que é que você tem aí? Isso aí que você falou aí, a tal da proposição solitária. Maribel não é inocente. É a solitária, e você já sabe, a solitária é o quê? Verdadeira. É por ela que você começa. Então você aí vai preenchendo aí agora. O que é que você tem? Vamos lá. Sabe-se que, se Carmen é inocente, então Jerusa é culpada. Se Carmen é inocente, então Jerusa é culpada. Condicional. Vamos lá. Sabe-se que ou Maribel é culpada ou Jerusa é culpada. Disjunção exclusiva. Ou Maribel é culpada ou Jerusa é culpada. Ok. E aí ele fala para você, ele pergunta para você, melhor falando. Logo, aí tem as alternativas. Letra A, Jerusa e Maribel são as culpadas. Letra B, Carmen e Maribel são as culpadas. Letra C, somente Carmen é inocente. Letra D, somente Jerusa é culpada. E letra E, somente Maribel é culpada. O que nós vamos fazer? Solitária. Solitária com a novidade da tabelinha verdade da disjunção exclusiva. Então vamos lá, o que é que nós temos? Maribel não é inocente. Cadê Maribel? Não inocente. Maribel. Opa, Maribel tá aqui. Agora me acompanhe só o que é que você tem. Vamos lá. Se Maribel não é inocente, é verdadeiro. É a mesma coisa de eu dizer que Maribel é culpada. Ora, se uma pessoa não é inocente é porque ela é culpada, ok? Então Maribel não é inocente é verdadeiro. É a mesma coisa dizer que Maribel culpada é verdadeiro, claro. Óbvio. O que é que você tem? Disjunção exclusiva. Ora, cuidado para você não colocar aqui o valor lógico verdade. Porque aí você teria um problema. Você sabe que você não quer falsidade aqui, valores lógicos falsos nas proposições compostas. E aí, quando eu coloco o valor verdade aqui, eu fiz uma bobagem. Porque eu teria ou verdade ou verdade. Ou verdade ou verdade. O que é que isso dá? Isso dá falso, mas não me interessa valores lógicos falsos. Portanto, tome cuidado. Você está com a tabela verdade agora da disjunção. O que é que você tem? Essa disjunção exclusiva tem que ser verdadeira. Como um dos valores lógicos é verdadeiro, o outro tem que ser o quê? Falso, para que a disjunção exclusiva seja verdadeira. Portanto, Jerusa ser culpada, Jerusa é culpada, é uma afirmativa falsa, ok? Vamos lá, Jerusa culpada é falsa, repita. O que é que você tem aqui agora? Uma condicional, que você tem que dar um jeitinho de tornar ela verdadeira, onde o consequente é falso. Para que essa condicional seja verdadeira, o antecedente também tem que ser falso. Bom, aí acabou a questão. Acabou. O resto agora é a parte mais fácil. Você já descobriu quem é que é culpado e quem é que é verdadeiro. Vamos aí analisando cada uma das afirmativas. Letra A, Jerusa e Maribel são as culpadas. O que é que você tem? Jerusa é culpada e Maribel é culpada. Jerusa culpada. Jerusa culpada é o que? Falso. Falso e qualquer coisa, tchau, um abraço. Vou nem comentar. Letra B, Carmen e Maribel são culpadas. Carmen é culpada e Maribel é culpada. Vamos lá, Carmen culpada. Carmen culpada. Peraí. Se Carmen inocente é falso, Carmen culpada é verdadeiro. Portanto, eu tenho aqui verdade. Verdade. Qual é a outra agora? E Maribel é culpada. Cadê Maribel? Maribel culpada é verdadeiro. Opa, acabou a questão. Ó. O que é que você tem? Letra B, verdade e verdade. Isso vai dar verdade. Como exercício, fica aí para você analisar, somente como exercício, viu? A letra C, a letra D e a letra E. Combinado? Ok, pessoal. Essa foi a 6ª aula do curso nosso de raciocínio lógico. Na 7ª aula, nós já estamos chegando, digamos assim, no finalzinho da lógica de proposições, né? Logo nós entraremos na lógica de argumentação, né?
que eu acho mais empolgante, uma opinião minha, não sei se você vai concordar, eu acho mais empolgante, os exercícios são mais empolgantes, são mais sofisticados, é por isso que eu gosto mais. Mas na próxima aula, aula 7, a gente ainda continua com lógica proposicional. Vamos fazer, vai ser uma aula, acabou a teoria, digamos assim, né? Acabou a parte teórica, agora vai ser só exercício. E a aula 7, ela é assim, bombástica, entendeu? É assim, dinamite não, vai ser bomba nuclear pura, porque existem alguns exercícios aqui, entendeu? Que eu vou passar técnicas para você, algumas técnicas aí, como você resolver envolvendo disjunção exclusiva, combinado? Então na 7ª aula vai ser uma aula especial, onde eu vou mostrar para você determinados exercícios que não tem a tal da proposição solitária, por isso mesmo são exercícios diferentes, especiais, porque não tem a tal da proposição solitária, envolvendo disjunção exclusiva, onde a gente vai resolver, ok? Então você me vê lá na 7ª aula do curso de raciocínio lógico. Wow.